Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo junto. A gente está de volta aqui com mais um episódio do Eco Talks, nosso evento híbrido aqui da Eco Coworking e Eco Studio, que tem essa premissa aqui de fazer networking e também gravar conteúdo para os nossos convidados, para nossas empresas, nossos negócios. E hoje a gente está aqui no espaço novo, que é no Fly Hub. A gente tem uma sala aqui no Fly Hub e a gente está aqui acampado aqui ainda, não tá bem tudo pronto, a gente está iniciando. Eu só não gostaria de deixar mais tempo sem começar a produzir conteúdo aqui, né? Então, agradecer a todo mundo que está assistindo já. A ideia aqui não é ganhar views, ganhar likes, mas sim ajudar os parceiros a se divulgar, né, a fazer conteúdo e também fazer esse networking aí. A gente tem o pessoal que está aqui com a gente que está comendo ali um salgadinho, tomando um refrigerante, né? Então essa é a premissa básica assim desse evento meio caótico assim, mas que é a 12ª edição que a gente faz, então tá, o pessoal tá vindo e tá gostando de pelo menos produzir um pouco de conteúdo. E hoje eu tô aqui com o Tarek, deixa eu ver se é Tarek, com a câmera rodando, aí. Tarek Saleh, aquela câmera lá. E vamos ver a outra câmera, como é que tá? Ali. Ali. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então, eu tô com o Tarek. O Tarek é um empreendedor aí, um jornalista, um cara que tem várias alcunhas, vamos dizer assim. Dando sim. É, e a gente se conheceu faz pouco tempo, né? Que fomos ligados já a partir do próprio Fly Hub aqui que a gente tá, né? E tá surgindo aí uns projetos que a gente vai se encaixar aí pra fazer junto, né? Mas eu queria começar assim, como tu tu já é de Sapiranga, né? Mas voltou. E aí, agora tá aqui novamente empreendendo, achando o teu espaço novamente, né? Eu queria que tu te apresentasse, pelo menos pro pessoal que tá assistindo com a gente aí, dar um overview de quem tu acha que tu é, assim, daí a gente vai conversando aqui e Eu acho que é legal quem tu acha começa que... a perceber É, isso a aí. diferença. É, duas coisas diferentes, isso aí. Vai lá. Bom, como você falou, eu sou aqui de Sapiranga, sou natural daqui. Minha família é toda daqui, né? Ah, eu acabei, meu pai era empresário aqui, né? Venho de uma família de empresários. Fiz toda a minha vida aqui em universidade e, e logo depois que eu me formei em jornalismo, eu acabei saindo do país. Então eu fiz praticamente toda a minha carreira mais internacional do que dentro do Brasil. Embora eu fiz muitos trabalhos durante essa trajetória para empresas e emissoras aqui do Brasil, né, eventualmente. Foram quase 20 anos no exterior, entre Oriente Médio e Europa. Basicamente jornalismo, né, um jornalismo raiz, um jornalismo de cobertura geopolítica, questões econômicas, enfim, culturais, uma coisa, economia, enfim. Mas nessa jornada toda, a grande experiência, eu acho que foi a questão de liderança, gestão de equipes, é, coisas que foram inconscientes, né? Não, nunca tive essa coisa de ir buscar um conhecimento específico. Você vai agregando. Uma coisa legal do jornalismo é que a gente, de forma inconsciente, acaba agregando habilidades sem, sem planejamento. Você tem que fazer de tudo. Então, eu comecei no impresso, fui pro rádio, fui para pro online, quando o multimídia começou a ser a grande moda do momento. E acabei na TV, que virou minha grande paixão. E o mais engraçado é que eu dizia ao longo da minha trajetória que eu não queria fazer TV, que eu de jeito nenhum, jamais faria TV. E é o já que fui parar na TV e eu me apaixonei pelo audiovisual, pela produção de reportagens, documentários. Eu basicamente fiquei muitos anos na BBC de Londres, mas eu fui produtor aí do Fantástico, do Globo News, do Jornal Nacional. Fazia uns trabalhos, né? Trabalhei com alguns
grandes repórteres da Globo, TV Record, enfim. E a TV virou uma grande paixão. Essa questão de conteúdo, ela exigia muito a TV audiovisual, o audiovisual na TV, o conteúdo, muitas habilidades, soft skills. E eu acho que isso eu tô nesse meu exato momento como empreendedor, tentando ser esse empreendedor, eu acho que agora estou colhendo esses frutos. A questão de gestão, a questão de gestão de equipes, resiliência, flexibilidade, se adaptar às situações. E eu acho assim, ó, que hoje, mais do que hard skills, os grandes profissionais, as grandes empresas hoje precisam de profissionais com soft skills bem definidos. A moda no momento, e não é moda, eu sempre defendi que o primeiro soft skill hoje não é nem a inteligência artificial, que seria um hard skill, né? Uma coisa mais técnica, mas mais do que inteligência artificial, mais do que mentalidade de inovação, tecnologia, é ter empatia. Hoje as grandes empresas, elas se diferenciam pela capacidade de ter empatia. E empatia não é simpatia. Sim. Empatia é a capacidade de entender o outro lado. E nós vivemos em países que, aliás, no mundo inteiro, existem muitas dificuldades assim, das pessoas mostrarem empatia. Mas as empresas e as pessoas que conseguem demonstrar isso, conseguem sentir empatia, elas conseguem se destacar. Porque você cria produtos melhores, você cria serviços melhores e você se destaca em seu meio. Um líder hoje, por exemplo, falando de gestão de equipes, ele consegue entender o material humano que ele tem. Então, certas maneiras de se trabalhar no passado, hoje não tem mais, ligado? Então, aquela coisa do chefe, que eu sei tudo, o estagiário, o velho versus o jovem, e é tudo integrado, né? Todo mundo tem algo para contribuir. Então, eu acho que, resumindo assim, até voltar para Sapiranga, eu entendi que eu precisava fazer uma transição, né? Essa coisa de empreender dá um medo. Medo. Apesar de eu ser filho de empresário, neto de empresário, sobrinho de empresários, é a primeira vez que eu tenho um negócio meu próprio. Então, mas eu tô bem animado. Tô bem animado. Eu acho que, por exemplo, quando eu saí de Sapiranga, não existia Flying Hub. Sim. Não existia esse conceito de apoio a empresários, a empreendedores. Eu acho isso super legal. Acho isso é um ambiente diferenciado. Eu acho que dá um suporte, né, para a pessoa. A gente vai conversar mais sobre isso numa outra oportunidade, né? Porque eu tenho o podcast Prata da Casa, né? Eu já te apresentei desde o último EcoTalks que surgiu esse novo podcast, que é o podcast que eu faço com o Ismael Specht, e a gente fala sobre os talentos locais, né? E por um acaso, assim, eu já tinha te cotado para te participar já, mas eu não sabia que tu estava aqui, né? Já tinha, porque temos umas pessoas relacionadas, assim, já tinha pego o teu nome por todo esse teu background aí de estar no mundo, né? E essa é uma das premissas do Prata da Casa, divulgar os talentos locais a nível mundial, né? Também. Tem gente boa em Sapiranga. Sim. Muita gente, eu vejo, assim, pessoas que foram ao mundo, às vezes, Brasil afora, ou até do exterior, e muita experiência legal. E Sapiranga se benefício. Sim, então essa é a premissa do Prata da Casa. Então, se você está assistindo aqui, vai estar aqui na descrição aqui para você também seguir o Prata da Casa e acompanhar esse podcast aí que está sendo bem legal. Em breve tá, o terceiro episódio já está programado para sair. E então é bom de ter esse mini pré-episódio do Prata da Casa aqui contigo, né? E tu também já vai estar aqui pelo Fly Hub, já veio aqui mais vezes, né? E vai estar
acompanhando aqui o movimento de inovação de Sapiranga, né? Tenho parceiros aqui já também, né? Então, mais alguma coisa que tu gostaria de aproveitar aqui o momento para falar? Assim, alguma história, de repente alguma curiosidade aí das tuas. Sei lá, Deve ter. próximo Isso. programa. Curiosidades, eu mais tenho curiosidade. Pô, eu imagino. Esses dias eu sentei com o Tarek no coworking para conversar, para alinhar algumas coisas aí que a gente tá vendo. A gente ficou 2 horas conversando, né? Então, histórias não faltarão, né? Então, mas se tu quiser uma curiosidade aí das tuas peregrinações. Eu, toda a minha trajetória ela foi muito voltada para temas, infelizmente, não legais, né? Apesar de eu ter cobrir duas visitas papais, presidentes do Brasil, coberturas de primeiro-ministros e coisas da política na Europa, mas a maioria dos temas sempre era relacionado a temas como guerras, terrorismo, é, questões humanitárias, refugiados. E isso eu acho que deu bastante essa questão da empatia, de você olhar o lado humano das coisas. Porque quando a gente vê hoje, nós estamos enfrentando, o mundo está diante de uma guerra que está afetando as pessoas. Hoje não tem como a gente se esconder mais. O mundo é tão Interligado, conectado né? que qualquer coisa que acontece do outro lado ali vai nos afetar de alguma maneira aqui. Seja imigração forçada, questão econômica alta nos preços, disrupção na logística pelo mundo, né? A guerra na Ucrânia nos afetou, que afetou o mundo inteiro. Então, isso serve muito para nós, assim, de essas questões de cobrir conflitos, a gente tem que ir além das estatísticas, né? Então acontecia muito das vezes, eu já teve situações de eu estar, por exemplo, no Iraque e durante a época do Estado Islâmico, né, e o exército iraquiano, e eu colocar o pé para fora de um blindado, com muita vontade e gana de fazer meu trabalho e explodir um carro-bomba a 100 metros de mim, eu sentia aquele calor quente, Vixe. voltar pro carro blindado. Então, tem situações, não sabia nem por onde começar, né? Mas são lições que a gente tirou de valorizar a vida, valorizar o tempo que a gente tem aqui, que tem muitas pessoas que passam por situações muito piores do que a gente. Uma das questões mais tristes que eu presenciei é ver as pessoas desalojadas por guerra, por questões políticas, conflitos internos. O ser humano ele fica desesperado e desespero tem várias consequências, né, para a sociedade. Então, eu acho que me fez um ser humano melhor, assim, eu tentei aprender bastante nisso aqui sempre, porque você sai da sua bolha, da sua zona de conforto e você acaba aprendendo coisas novas. Mas se eu for contar histórias, eu vou ficar um podcast aí de 5 horas, né? Não, a gente vai aproveitar o Tarek no Prata da Casa também, que vai ter um tempo maior para a gente conversar mais sobre tuas histórias também e de empreendedorismo. E também a gente gosta muito de saber das coisas de Sapiranga mesmo, a tua vivência aqui, né? Então a gente vai deixar para outra vez para a gente conversar sobre mais coisas. Mas a gente tem uma poltrona vaga aqui, então se alguém gostaria, eu sei que a Poli tá ali, ela gostaria de participar, e não sei se quer participar, já quer, não sei se eu conhecia o Tarek já, não, tu também é jornalista, né? Então, se quiser se juntar com nós aqui. Uma colega. Oi. Prazer. Deixa eu ver como é que tá lá a câmera, tudo certo. Então, agora temos também a Poli, que já é nossa parceira aí de vários Ecotalks aí, né, Poli? Não, você pode falar, eu venho. E é muito engraçado, porque tu estava falando da tua trajetória e, tipo, jornalista que passou por redação, por assessoria, e foi parar na TV. Quando eu me formei, a coisa que eu mais odiava fazer na TV, né? Tipo, eu aprendi, eu era sempre a editora, a roteirista, a qualquer coisa que não precisasse pegar câmera.
E aí, hoje a gente tá aqui. A gente tá aqui com o podcast e videocast, porque eu não fazia nem rádio nem TV, que eu não gostava de nenhum dos dois. Eu gostava de escrever. E gosto até hoje, trabalho escrevendo, mas nunca foi essa coisa aqui de microfone, eu era sempre a que ficava do outro lado do microfone, né? E aí. Mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante que o ter tido que passar por isso e aprender lá atrás, hoje é muito bom para como a gente desenvolve o raciocínio, como eu faço o programa, como a gente faz o podcast. Tipo, ajudou bastante nesse sentido, apesar de eu ter feito muito contrariada. Às vezes as melhores coisas vêm das nossas espontaneidades. O que a gente não queria fazer, acaba fazendo, se descobre fazendo. Isso aí. Não é muito comum. Uhum. Mas um adendo, né? Eu não filho na saída da casa, né? Fui pra TV como produtor. Diretor de fotografia, ficar por trás das câmeras dirigindo os outros. Eu não me gosto na frente da câmera. Mas agora já tá aí, ó. Tá, né? Não tem como os caras. Não tem como escapar. Claro, eu filmava, fazia, né? Eventualmente precisava ficar em frente da câmera. A gente faz sim, tá? Mas eu, como você, também não. Sim, aprendeu na marra. Aprendi na lata, exatamente. E assim, eu tava até falando hoje, eu trabalho com gestão de redes sociais, né, em produção de conteúdo pra internet de uma forma ampla, assim, né, mas a maioria dos meus clientes é em redes sociais e e-mail marketing, newsletter, coisa de texto, e hoje eu tava num evento de um cliente, que é o Convention de Gramado e Canela, que eu atendo eles desde março de 2020. Então a gente fez a reunião numa semana e na outra semana o Brasil parou. E a gente precisava trabalhar a migração de uma cidade turística, de uma entidade turística que fomenta turismo e evento. E não tinha nada para fazer, porque eles não podiam captar evento, eles não tinham como viajar. Então, meio que, tipo, o trabalho deles todo parou. E aqui a gente precisava trabalhar com os associados, trabalhar a comunicação, e foi ali. Tipo, ali a gente começou a fazer live. Então, a gente fazia lives de entrevistas como profissionais, no começo com muito psicólogo, que era parceiro, exatamente para levar para os associados uma conversa de como gerenciar determinadas coisas, como gerenciar as emoções naquele momento que as empresas não podiam fazer nada. Aliás, isso é inovação, porque assim como nós, durante a pandemia, a gente teve que desenvolver novas técnicas de entrevistas, como jornalistas, a gente podia estar na rua. A gente tinha permissão do governo de estar na rua, tomando as devidas precauções. Só que nós não poderíamos ir até as pessoas para entrevistar. Então havia certas restrições. Então nós tivemos que desenvolver novas técnicas. A pessoa se gravar, mandar um vídeo, a gente apresentar um material. Então isso é inovação. Então nas dificuldades, isso é empreendedorismo também. Você a capacidade de se adaptar à nova realidade e achar soluções novas, ou seja, um produto novo. E fazer a mesma coisa de outro jeito. De outro jeito. Isso é inovação. Isso aí. Bacana. E já cortando os assuntos que eu estava falando contigo, mas também que tem a ver com tu que está começando a empreender agora, a Poli veio de uma experiência de empreendedorismo full agora, né? Raiz, assim. Ai, meu Deus, eu ia falar. Se tu quer falar sobre isso, né? O que a gente pode falar? A Daia também não pode falar. Tá. É meio que a maçonaria do empreendedor, assim, né? Tipo, pode falar, mas pode falar até ali. Sim, eu fiz o Empretec semana passada e foi uma coisa muito maluca. Entre tá feliz, ter uma crise de ansiedade, querer desistir, pensar em ir embora e terminar na sexta-feira. Foram altos e baixos, mas assim, foi bem... Eu digo que é maluco, mas é porque é aquela coisa, é transformador mesmo. Quando os caras vêm, eles te falam sobre e traz a proposta e tal. É transformador. E tu fica, tá bom. Mas eu ainda não me encorajei a fazer, né? Mas eu acompanhei quando a Daiana fez. E tu teve um produto para te fazer, construir, assim? Tu pode falar alguma coisa disso? Pode, porque assim, né? Tipo, a venda dele foi pública, né? Então, sim, eu tive que vender. Ok. Chocolate, eu vendi. Eu abri uma empresa, uma loja de chocolate. Fiquei curioso. Eu também não sei. Na verdade, isso foi uma das grandes questões, assim, porque no primeiro momento eu pensei em fazer um negócio que seria meio que um desdobramento do meu negócio, da parte de comunicação, mas numa outra área que não é um serviço que eu tenho hoje, né? Não é um produto, que na verdade isso é mais um produto que é um serviço. E
E chegou uma hora que eu disse, também não vai dar. Não é viável eu fazer isso aqui. E ali eu travei, porque eu pensei que outra coisa eu sei fazer. E aí me deu um desespero e uma coisa e... Aí eu conversei com a instrutora, a gente conversou bastante, e ela disse, pega alguma coisa que seja palpável, que tu consiga pegar na mão e vender. E aí foi louco, porque, tipo, eu tive que, tipo, sair para vender. Então, ir lá, por exemplo, era na sede da CDL lá em Novo Hamburgo, ir na sala lá em cima, conversar com as gurias e oferecer o produto, que é uma coisa que eu não faço. E é uma dificuldade que eu tenho no meu negócio também. De oferecer ele e vender. E aí, ir lá, e ainda era uma outra coisa. Daí eu fiquei rindo, né, que eu disse... Quando eu conversei com a Sabrina da Massa Magra, que foi de quem eu peguei o chocolate pra Mezê, eu disse, tá, eu sei que ele é, né, tipo, é sem açúcar, e ela falou todos os atributos do produto, e eu chegava e dizia, não, porque o chocolate é isso, não sei o que, dizer que é sem glúten, sem lactose, com um chocolate de verdade, sem açúcar, sem adoçante, criança pode comer ela, e isso tornou fácil vender, e eu fiquei pensando, tá, então eu preciso entender isso no meu negócio. Eu preciso ter essa fórmula do meu negócio para vender, para tornar mais fácil toda essa comunicação, porque eu consigo fazer isso pro outro. Pro outro eu faço as mãos amarradas. Mas para mim... E aí a gente conversou bastante sobre isso no curso, dessa questão de ter esse apego emocional que a gente tem com o apego emocional com aquilo que a gente faz. E daí fica difícil, às vezes, traduzir em palavra. E aí eu não entendi que eu preciso fazer isso. E alguns movimentos eu já comecei a fazer, mas né, ainda não tá desse. Eu ainda não tenho a fórmula do chocolate pro meu teu negócio. meu negócio de consultoria, mentoria e gestão de redes sociais. Essas histórias de... Eu noto isso muito, não apenas aqui em Sapiana, mas na região. Muitos negócios têm histórias muito bacanas de como começaram. Por uma insegurança, por medo, por uma guinada do destino. Essas histórias precisam ser contadas. Então eu vejo muitas empresas que querem já sair fazendo marketing, precisam de marketing, precisam vender seu produto, e não contaram nem sua história, as pessoas não conhecem nem, tá dizendo. E isso é uma coisa que eu acho bacana de fazer, de contar essas histórias. Pode sim. De mostrar, tem muita empresa que não tem nem mídia institucional, que como começou, temos empresas maiores aqui em Sapiranga, uma história bastante interessante, Sim. familiar, não tem nada, não tem absolutamente nada de como começou, quais são os primeiros desafios, começou num galpão e aí foi crescendo. Isso é legal, muita gente esquece de fazer isso. Então eu só lembrei isso que você eu achei disso aí, assim, uma empresa no Hamburgo que eu conheço que tem bem essa história, eu já conversei com uma pessoa que trabalha lá sobre isso, que é, cara, quando eles têm a história que muitas empresas grandes, às vezes inventam, e gostariam de ter e não tem. Dão uma embelezada. Dão uma embelezada, às vezes até, tipo, já teve casos de... Ai, qual é que era? Era uma de sucos, que disse que era do vovô, não sei quem, daí se descobriu que não existia vovô nenhum. Então, vovô existia. Não, então, mas eles tem empresa que inventa e eles têm, e eles não olham para aquilo, eles não valorizam, né, para comunicar. E eu fico, cara, vocês estão perdendo tempo, porque tem gente que paga para ter essa história. E vocês têm, mas eu acho que é muito porque as pessoas entram no operacional também. Elas se preocupam em fazer, em vender e em entregar. E aí elas esquecem de contar, isso aí passa batido. E às vezes esse é um diferencial, que é que, de repente, pensando num produto, assim, né, a pessoa descobriu que o vô lá que criou uma ferramenta lá, criou um produto, e essa história pode ajudar no marketing em horrores, assim, né, mas as pessoas, não, agora faz sentido para mim, essa marca aí vai ser a minha marca de estimação, porque eu se identifica, né? Isso, então... A gente não se identifica com o produto. O produto, ele tem uma necessidade, né? A gente se identifica com as histórias. Com as histórias, isso aí. A gente tá muito na era da IA, né? Muita coisa legal pode ser feita com a tecnologia. Eu mesmo sou um apaixonado pela criação, usando ferramentas de tecnologia. Mas existe um movimento hoje, eu não sei se a gente conversou sobre isso, acho que talvez, mas ainda hoje eu estava conversando com um colega sobre isso. Hoje, as empresas e pessoas que conseguem sair do feito tudo igual
pro diferenciado, o mais humanizado são as empresas e pessoas que irão se destacar. Ou seja, todo mundo faz igual. As peças são iguais, a linguagem é igual, os vídeos são iguais, é tudo bonito, tudo legal, tudo tecnológico, só que não tem alma. Então, hoje, principalmente o pessoal da comunicação, do marketing, da publicidade, da indústria criativa, que conseguirem pegar empresas e criar um plano de comunicação, de marketing voltado para a venda, mas humanizado, conectar essas empresas ou pessoas, se a gente falar de marcas quanto pessoa, com o seu público, das pessoas se identificarem, usando um linguajar mais humanizado, vão se destacar. E aí que entram as histórias. E aqui é todas as histórias. Isso aí é onde elas fazem a diferença. Um exemplo disso que tu falou agora tá nas vitrines, assim, nas marcas, tipo, Cotopique de churros, de cachorro-quente, todas têm agora a marca feita com imagem de inteligência artificial. Já perceberam isso? Tem vários, assim, na antena. Eu não reparei. Não, não é loja de roupa, loja de gás, água, essas coisas, tudo com aquela imagem assim, meio esverdeada, amarela, assim, com um logotipo e com uma pessoa gerada por IA, assim. Esses dias eu estava no café e havia um casal fazendo uma reunião com uma menina e eu entendi pela conversa, eu ali concentrado, mas eu peguei a conversa de lá Vitor de e-commerce. Eu já não ia estar concentrada, eu ia estar concentrada na conversa do outro. Mas era sobre e-commerce e era sobre marketing. Esse casal tem um negócio no e-commerce e a menina do marketing perguntou: vocês têm um conteúdo, vocês têm material, vocês têm foto nos produtos de vocês? Porque daí eu pego isso aí, a gente coloca numa IA e a gente cria os modelos, a gente cria as pessoas usando de vocês, né? E eu só pensava pra mim assim, não, tá tudo errado, não é assim. Você já tem que ter fotos, vídeos com pessoas reais, porque, por exemplo, você tem uma roupa, uma linha de roupa voltada com um público específico. Você vai botar um modelo que saiu do São Paulo Fashion Week, ou vai ser, as pessoas não se conectam mais com isso. É gente como a gente, pessoas comuns usando o seu produto. Então, já começou errada. Sim. Né? Então, é isso que eu quis dizer com humanizar, né? É em todas as áreas. Não é só... É tipo quando tu vai olhar cardápio no iFood e a foto é gerada por IA. Cara, os hambúrgueres são... E tu fica... Não tem mais, né, Olga? Eu acho que tem como achar um equilíbrio, né, entre a tecnologia e o... hoje eu brinquei com um amigo meu que eu recebi 3 mensagens de 3 pessoas diferentes pelo LinkedIn e todo mundo usava a palavra a frase que eu mais odeio isso faz sentido para você? Caso faça sentido para você, podemos agendar uma reunião? Isso me irrita profundamente, porque isso é algum coach lá passado disse para as pessoas que ia ser uma boa ideia usar essa frase, isso faz sentido para você? Não tem mais o linguajar coloquial, o linguajar natural, a brasilidade. É meio decorado, assim, né? Parece uma coisa artificial e obviamente que não fez sentido também. Eu me reuni com eles, obviamente eu respondi, mas é que não, é a frase que eu mais odeio, é a frase que eu acho que é a mais horrível de 2026. Já geramos um corte aqui agora. Mas isso é engraçado, tem várias expressões assim, que eu agora não vou lembrar, mas que tu vê e tu pensa, tipo, ai cara, quem é que te disse que tu tem que usar isso, sabe? Porque eu tenho muito ranço, né? A gente tem ranço. A gente sabe, não é porque um funciona com um não funciona com o outro, né? Coaches que são, não os coaches formados, aqueles que se auto-titulam coach. Estamos na era de todo mundo sabe tudo. E que vem com milhões de regras malucas que tu fica assim, e eu sempre digo, porque quando eu falo com os meus clientes, eu digo, cara, a primeira coisa que tem que fazer é que tem que fazer sentido pra ti.
tem que ser sustentável na tua vida. Porque eu não vou dizer pro cliente, porque tu tem que mostrar todos os momentos do teu dia nos stories e tem que fazer 1000 stories de bastidores e não sei quem, não sei quem. Essa pessoa não tem tempo. Ou se ela não gosta de aparecer, ou se ela não consegue parar na frente da câmera e falar, daí tu vai obrigar. Óbvio que a gente sabe que com treino a pessoa melhora, só que se ela não se sente confortável pra fazer aquilo ali, e eu vou dizer, tu tem que fazer, e ela vai fazer e vai achar horroroso, e aí ela não vai fazer mais. Então, tu tem que ir treinando ela de outro jeito, incentivar ela de outra forma. Mas o pessoal vem, não, e tu tem que fazer, tu tem que aparecer, daí vem com aquelas trend que fica o empreendedor palhacito, que eu falo, que é o que tem que ficar lá pulando num pé só. Sim, mas... Trend de pular num pé só. E aí o cara vai lá, daí é o médico pulando num pé só, e daí depois tu vai deixar o médico pra fazer a cirurgia. E tipo, ele ter pulado num pé só não fez diferença nenhuma na tua vida pra tu contratar, pra tu escolher ele como médico. Não, nós estamos numa era em que todo mundo quer aparecer, uma obsessão por aparecer nas redes sociais. E às vezes sem propósito. Simplesmente não tem um plano estratégico, não tem uma comunicação, uma marketing definida, um direcionamento. Esses dias teve a trend daquele será, que as pessoas ficavam pulando. Tá, né? Será? Apresentando os negócios, assim, é. Não sei de onde surgiu, mas eu vi que teve um proprietário de uma academia em Sapiranga e fez isso. Ficou ridículo. Gente, ficou ridículo. Não tinha nenhum propósito. Não tinha nenhum propósito. Isso. E aí uma amiga minha, que também é proprietária. Vamos conversando que eu vou ajeitar a câmera ali. Tá bom. E também é proprietária de uma academia. Chegou pra mim e disse assim, eu estava pensando em fazer um vídeo igual. Eu olhei pra ela e disse assim, você não ouse. Não ouse fazer. Tá proibida. Isso aqui é o maior tiro no pé. Porque assim, em planejamento, se você quer propósito do seu negócio, você não segue trends. Com exceção, talvez, uma trend positiva. Uma trend positiva, uma campanha, é diferente. Mas algo sem sentido, que não vai levar ao lugar que ele não faça. E ela não fez. Mas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem tudo que é exposto é legal. Né? E eu acho que tudo precisa ter um planejamento. Tem que pensar aonde você quer que seu negócio chegue. Qual é o seu propósito? Qual é a sua essência? Qual a essência da sua empresa? Quais são os valores? Qual é a linguagem? Qual é o teu público? Muitos não sabem. Era isso que eu ia dizer, questão do público, porque se pensar pela lógica da própria plataforma, vamos pegar aquele Instagram, né? Aí tu posta o vídeo e viraliza. Daí vai um monte de gente começar a te seguir. Quem é essa gente? É pra essa gente que tu quer vender, daí tu vai lá, tu tem um produto super nichado, né? Tu vende chocolate, eu pegar massa magra, tu vende pra um público que quer uma alimentação mais saudável, que tem criança pequena, e daí vai alguém que não tem nada a ver com isso, lá de São Paulo, seguir, porque viralizou, e é lá aqui de Novo Hamburgo não vai. Não vai, quanto vale lá de... Daí aquele pessoal vai lá, te segue e engaja. Daí tu vai continuar postando a tua vida normal, o teu conteúdo que tá planejado, digamos assim, que tem a ver com o teu negócio diretamente. Aquela pessoa vai ver, ela não vai curtir, daí ela vai derrubar a tua entrega vai cair, porque vai prejudicar, aquele seguidor vai ser vazio. Até que um dia talvez ele deixe de seguir, talvez não, porque ele não vai receber teu conteúdo se ele não engajar. Né? E aí ele vai ficar ali, vai ser um número vazio, que daí se tu olhar percentualmente, a tua taxa vai ser ridícula, porque um dia tu viralizou com pessoas que não interessam pro teu negócio. Porque muita gente, eu acho que, eu vejo isso muito, obcecadas com seguidores. Né? Sim, isso. Temos seguidor, empresas, às vezes. Aí a matemática é muito simples. Às vezes eu pergunto para esse empresário, para as pessoas, assim, você prefere ter 10 mil seguidores e 100 homens de ti? Ou que realmente engajem com você, se você oferece um serviço ou conteúdo? Ou você prefere ter 1.000 que 900 conteúdos? Qual é a conta? Qual é a melhor conta? Então, às vezes, as pessoas não se dão bom que você tá falando, você tem tudo, mas não tem nada. Você tá falando com um monte de gente, mas não tá falando em nada. Então, saber eu sou o quem você é também.
Ontem fui abordado no WhatsApp por um pessoal de marketing que gostaram do meu perfil da Eco Coworking e queremos fazer tuas redes sociais. Eu falei, não tô precisando. Tô com bastante serviço, tô com bastante coisa para fazer. E eu me lembrei de um outro caso que teve um amigo meu que falou: eu não preciso de redes sociais, eu trabalho por indicação. Né? É uma forma de marketing. Não está né? errado, É. ou talvez mais de um. Né? Talvez mais à frente, mas no momento ele Funciona. É aquilo, se está funcionando. Sim. A não ser que você queira escalar. Daí sim. É aquela coisa da implementação de IAs em empresas. Eu mesmo, eu estudei, eu tenho uma MBA em inteligência artificial para negócios. E uma das coisas que os professores nos falaram, as pessoas especialistas em IA, diziam, nem toda empresa precisa de IA. Às vezes o seu processo que você já tem, aquela tecnologia simples que você já tem, ela já funciona. Precisa apenas uma incrementação, um aperfeiçoamento. Não quer dizer que precise de IA. Ou às vezes precisa de uma coisa casada, de uma escala menor. Então as pessoas estão... eu vejo empresas muito... talvez sem direcionamento, achando que precisam gastar horrores de dinheiro para implementar soluções de tecnologia, mas a solução às vezes está lá na empresa. E às vezes é um produto que só funciona local, né? Então, para que eu vou investir em tráfego pago, né? Alguma coisa se o meu cliente é local aqui, né? Tipo, eu tô vendendo o podcast Prata da Casa. Funciona para quem é de Sapiranga, para outras pessoas talvez não funcione, né? Então, é tudo... Cada caso é um caso, né? Aqui é uma O famoso depende. Depende, Aqui é uma região onde o Facebook ainda também, Então, imagina você gastar uma enormidade de dinheiro para incrementar o seu LinkedIn ou o seu Instagram, sendo que seu produto ele é muito mais vendido pelo Facebook. Então, você tem que conhecer seu mercado, conhecer as pessoas. E, de novo, empatia. É empatia que você também conhece as pessoas do seu grupo. E aprender a filtrar o que as pessoas, os profissionais postam nas redes sociais, né, como dica, porque se depender para a maioria dos gurus, Facebook morreu, né? Pessoas demais. O pessoal adora dizer isso, e daí tu vai olhar o Facebook, é uma máquina de fazer dinheiro, e as pessoas estão atentas, então funciona. Talvez que alguns públicos não, para outros vai funcionar mais. Só que... Aí, às vezes tu quer... As pessoas usam pelas outras ferramentas. O marketplace é uma coisa maluca, né? O que o pessoal compra e vende coisa lá. E às vezes as pessoas, no meu caso, assim, eu gosto no Instagram, eu gosto de fazer as coisas no Instagram, mas de repente meu público não tá no Instagram. Né? Então eu tenho que de repente dar uma olhada nas outras, que, tipo, o meu negócio é local, né? Coworking, né? Podcast menos. Mas o coworking é local, as pessoas estão aqui. E se as pessoas... isso é uma batalha que eu tenho desde que eu abri o coworking, que é explicar o que é coworking, né? Então o local aqui é um desafio de explicar. Mas de repente eu não consigo alcançar o público daqui porque eu não tô no Facebook. Então, né? Então, de repente é uma coisa que eu posso vir a pensar. Esse tem aluguel de salas, tu pode colocar dessa forma, porque daí tu não precisa explicar muito. Porque como tu tem as salas, daí você pode fazer isso. Eu acho que eu fiz até uma vez, mas não persisti. Não teve. Eu não. Até também eu tenho um ranço com o Facebook também. Mas não deveria, né? Deveria ser mais aberto também essas. Não nascer com a meta, mas aqui não dá. Não dá pra brigar com todo mundo. Não dá pra persistir nos ranços. Tem o lado bom e o lado ruim, né? As redes sociais, elas são muito boas e são ruins ao mesmo tempo. Sim. A gente não tem como viver sem o celular, sem a tecnologia, mas nós temos que tentar achar um equilíbrio, né? O ranço que ele me faz ter uma preocupação maior e ter um pensamento crítico sobre o uso, né? Sobre o uso, sobre como as empresas as proprietárias funcionam, o que elas fazem, aonde elas estão, como elas se posicionam em relação a determinado BD. Isso é uma coisa da minha usabilidade, né? Então, eu sei que eu vou usar a Meta, as ferramentas da Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, não tem como não. Mas, ao mesmo tempo, eu fico lendo como é que tá o julgamento, de como é que a Meta tá se posicionando lá no julgamento sobre a questão de saúde mental que teve nos Estados Unidos, então, e olho para isso.
pra entender como eles se portam, pra pelo menos saber com quem a gente tá brigando, né? Esse tema que você acabou de falar foi muito bom, moço, que você trouxe, porque eu li um estudo outro dia sobre o maior público do ChatGPT hoje é de pessoas que buscam apoio psicológico. Não O ChatGPT não acredito. foi um psicólogo. Por quê? Porque hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não conversam mais. Você entra num ambiente, você vê as pessoas sempre com uma tela do celular, no computador, nas redes sociais, nas tecnologias. Você não tem mais relacionamento. Nesse mesmo estudo dizia que hoje nunca se foi tão solitário como nos últimos tempos. Pelo mundo, é um estudo global. As pessoas estão cada vez mais sozinhas. Cada vez mais dependendo de tecnologia, as pessoas não conversam mais. Você entra num ambiente, num café, senta todo mundo no celular. Então, isso reflete também no nosso trabalho, em diferentes níveis. Porque como é que você vai conseguir conversar com essas pessoas de uma maneira mais humana? Tem isso através das redes sociais? Você vai ter que usar a tecnologia para tentar chegar nessas. Também há desafios, né, dos profissionais, não apenas na nossa área, mas também várias diferentes áreas. E por isso vocês devem vir aqui no Fly Hub, ter eventos presenciais, né? E também vir aqui gravar e também participar do coworking, dos eventos que a gente está promovendo aqui, né? Junto com o Inova Sapiranga, aqui no Fly Hub, todos os eventos locais aqui, porque como a Poli e a Bruna e a Kika falam lá no podcast Qual é o BO, o presencial é o novo gourmet, é isso, né? É isso A aí. gente fala bastante disso, a gente entra... Silvio Santos, né? O auditório, né? Não, e nesse ponto de fazer eventos presenciais, de fazer treinamento, curso, né? Teve aquela coisa louca da pandemia, de fazer todos os cursos e comprar todos os cursos, né? Até porque a gente estava de casa e acabava se obrigando a isso pra ocupar a cabeça, pra não ficar louco, né? Mas o de fazer evento presencial e uma outra coisa que a gente fala até, que as próprias lojas enquanto espaço de convivência, né? Porque hoje a grande, entre aspas, tendência, mas o que se fala muito é disso, de por que eu vou numa loja se eu posso comprar online? Se eu posso comprar sem atrito, escolher, ninguém vai tentar me vender outra coisa, né? Então eu não preciso. Então eu preciso ter um porquê de ir nos lugares. Então é isso. As lojas, daí quando a gente estava num evento que a CDL fez, lá em Novo Hamburgo, do pós-NNF, da Feira do Varejo, né? E o cara falou, sofá, que tem lojas em Nova York que tipo são grandes sofás e que são espaços com cafés, onde as pessoas podem ir sentar e ver o movimento e conversar e testar produto, porque tu tem que oferecer alguma coisa a mais, alguma coisa que seja melhor do que comprar pela internet. E aí o pessoal aqui tá fazendo isso, né? E daí até a gente tem a discussão lá, quando a gente conversa sobre isso, é que, mas assim, você tem que pensar também na forma como tu vai atender. Como é que o teu funcionário vai atender, o funcionário da loja vai atender as pessoas, porque muitas vezes tu chega lá e o funcionário tá aqui também. Direto. E aí tu entra no provador, o provador tá meio sujo, tá bagunçado, né? Então, tipo, não adianta tu querer fazer uma grande experiência de um sofá, o café gourmet do não sei o que, se tu não faz o básico. E aí, mas tem tudo isso, que é essa questão do presencial caro no comércio, no ponto de venda, mas também tem esse presencial que a gente fala, de quanto eu tô contando os dias pro Sapina Alessandro. Me sinto pronta já. Porque eu adoro ver a Maria Evento, assim, ainda mais em semana passada teve com o Gramado Summit. E eu não fui esse ano, porque estava no cativeiro. Das segunda a sexta, das 8 às 18. Quase sem almoço, gente, não dá. Boa causa. Mas falando de Sapiranga Summit, daqui a pouco vai vir o Edu ali, que tá envolvido, tá aqui, né, com o Sapiranga Summit. Mas... Tem novidade. Ai, quero, gente! É isso aí. Mas isso que você falou é bem pertinente mesmo, porque existe um movimento hoje
em vários países, inclusive no Brasil, de tentar reverter um pouco essa coisa das sociedades ficarem cada vez tecnológicas, não frear, porque nós temos que evoluir, a tecnologia ela veio para nos servir, mas não ficarmos reféns da tecnologia. Criarmos relações sociais de novo, de ter movimentos, ter eventos, das empresas oferecerem espaços de convívio, isso que você falou é totalmente verdadeiro. E os grupos, a gente tem um grupo, que foi inclusive aonde surgiu com a UBO, das trocas desse grupo. Ai, de bem, sabe quando é que foi? Que eu propus um dia no Instagram, assim, como eu trabalho sozinha, em casa, e sozinha, né? Eu disse, eu queria encontrar outras gurias que trabalham na mesma área, outras mulheres que trabalham no marketing, em comunicação e que também trabalham sozinha, ou que trabalham em gerência, não tenho restrições, né? Pra gente conversar, pra falar sobre cliente, pra ver como é que tá o mercado, pra se entender, discutir preço, conversar mesmo. E aí a gente começou a fazer esses encontros, a gente tem um encontro por mês. Inclusive é amanhã, eu estava reservando, porque vai ser uma pizzaria. Mas a gente vai exatamente para isso, para conversar. E daí ali já gera novos negócios, já gerou novas parcerias, já surgiu qual é o BO, né? Então as coisas vão surgindo e é exatamente porque a gente entende a importância deste presencial e de estar juntas e de se conectar para trocar, né? Eu dei uma consultoria, logo quando eu voltei para o Brasil, uma empresa jornalística pequena, né, para tentar qualificar a redação, treinar os repórteres, editores, enfim, o pessoal na questão de TV, né, TV web e tal. E um dia eu cheguei na redação e foi muito louco isso, porque eu disse assim, bom dia, e ninguém respondia. O pessoal era tão técnico, tão vidrado assim na tela do computador, ninguém conversava, mal conversavam entre si. E eu disse bom dia de novo e ninguém respondeu. E aí eu cheguei dos editores, dos donos, né, e disse, olha, esse pessoal sai da redação, porque jornalismo raiz, você busca pautas, você que ir na rua, você que vê o que está acontecendo na cidade, né? Tirar histórias, tirar ideias, isso não, mas eles têm as tarefas para cumprir, fechamento, gente, mas eles precisam. É tudo no Google. Repórter vive de pautas, vive de escutar. Aí eu saí pra rua, voltei com 3 pautas, uma virou capa no jornal. Então, é aquilo tudo que a gente vinha falando. As pessoas não olham mais o que está ao redor, elas não sabem apreciar mais a boa conversa, porque das conversas saem 2 ideias. Assim, era tão pouco, né, repórter. Olha, deu Bons vontade tempos, agora. né? Agora Eu também. fui repórter quando eu morava lá na Feliz, né? A última vez que eu fui repórter. E era assim, tipo, como era no jornal, cada cidade, a primeira hora, cada cidade morava uma pessoa, tipo, eu morava na Feliz, então normalmente eu cobria Feliz. E aí, se eu queria viajar no final de semana, eu avisava, porque a gente trabalhava sábado, domingo, trabalhava todo dia de alguma forma, porque tinha um evento. O almoço da comunidade católica do São Roque. Vai. A janta do CTG. Vai. Porque tinha que cobrir. Trabalho bom, hein? Aí, tipo, a cheia do Rio, domingo de noite, 9 da noite, a água chegando na ponte, nós lá fazendo foto pro jornal. Mas era tão bom, porque era isso. Tu conversa lá com o presidente da sociedade, daí, durante a semana, ia na brigada, ia na polícia civil, sentava com o comandante da brigada, tomava um café, conversava, via o que estava acontecendo, qual eram os principais problemas, o que poderia ser uma matéria, para poder ir cobrar de outro lugar. Daí, da prefeitura precisa fazer tal coisa, daí ia na prefeitura. Sim. Ia lá, até tava falar com o prefeito, não tava falando com o secretário, mas, tipo, fazia essas coisas. Isso além de falar com as pessoas, mas, tipo, de fazer esse jogo e essa conexão e ficar ligando pontes e fazendo, e tentando entender as coisas. Daí, tem problema na saúde, não sei o que, vai no posto, conversa com o morador, entende o que tá acontecendo, daí, era tão bom. Sentir o pulso das ruas, a gente diz. Isso eu vejo muito pouco, voltando à questão da IA, vocês já não se deram conta quando leem as sites de notícias de empresas? Sim.
copiadas do Brasil, os textos claramente feitos com IA, parece que só copiou e colou, e aí você vai lendo, e você vê parágrafos repetidos. Repetidos! Sim. Não se der ler o trabalho de limpar o texto, de botar uma redação em estilo. Então, a preguiça, as pessoas estão com preguiça, ninguém quer mais ter trabalho. É o fácil, a IA faz tudo por mim, então, é difícil. Então, quem conseguir fazer, ir na contraluz do futuro e fazer melhor, mas quem está... até ter um uso dela como ferramenta e não como fim, né? É o seu assistente pessoal. Sim. Pode ser Como assistente, como uma mas não ferramenta fim, que ela vai né? te ajudar a fazer, e Exato. não ela vai fazer por ti. É isso aí. E aí, Poli, mais algum assunto aí que tu gostaria de falar? Já tá de boa. Já fiquei até com saudade da redação. E qual é os próximos eventos aí que tu vai participar? Ai, gente. Fora o CDL. É quando? 6 de agosto? É bem perto do Sapiranga Summit, né? Sim. 6 lá é o dia e a gente Ah, vai ser o... Vai ser o podcast oficial do que trilha. podcast do... O pessoal nos convidou, então a gente vai fazer as entrevistas lá. E a gente mandou falar contigo. Sim, já fiquei sabendo. Já fiz um passo. Sim, no passado eu fiz o podcast lá do CDL Jovem. Foi bem legal, assim. De Novo Hamburgo, é. E assim, o CDL Mulher também vai ter participação lá. Eu sou embaixadora da CDL Mulher também lá, então a gente vai ter alguma participação. A reunião foi hoje, eu não fui na reunião. Porque eu estava trabalhando. Sim, não deu, eu fui no evento do cliente. Acontece, né? Conflito. Mas a gente vai ter alguma atividade, daí tem alguns outros eventos que vão ser promovidos também. Vai ter rodada de negócios da CDL Mulher, agora em junho, que é da CDL Mulher Estadual. Então, são rodadas de negócios de mulheres empreendedoras em todo o estado, todas no mesmo dia, do parceria do Sebrae. É um projeto bem legal. Então, vai ter aqui também. Provavelmente, se aqui tem CDL Mulher. Tem Então, vai ter também. Legal. E algum nome que chama... Que pro fórum, pro fórum. O Sandro Dias, o Mineri. Tá com... Esse eu sei que tá. Eu não investiguei, mas... E aqui, e depois... Aqui a gente vai falar daqui a pouco com o Edu. Vai falar quem é que... Eu não sei quem são todos os... Eu andei conversando com o palestrante nas directs do Instagram, perguntando se a palestra nova dele vem pra cá, e ele disse, não sei. Então tá. Mais algum recado, Tarek? Eu recém comecei, né? Calma, eu vou ficar bem quietinho. Né? Não, é isso aí. Eu acho que o recado depende do público, né? A gente tenta fazer algo mais inchado, mas talvez as pessoas no geral tentar humanizar seus trabalhos, né? Enxergar as coisas por trás da cortina, se destacar fazendo algo diferenciar, fugir do óbvio, fugir do feijão arroz, né? As empresas, às vezes eu vejo projetos muito audaciosos e não sabem o básico, ainda não fazem direito. Que nem tem que limpar a casa primeiro, né? Para você implementar algo mais ousado. Então, inovação já começa por aí, né? Então, eu acho que é isso. Venha ao Sapiranga Summit. Pode. Esse recado vai ser dado... Eu sou embaixador legal. Esse recado vai ser dado muito nos últimos dias. Eu sou em evento, e daí eu fico convidando as pessoas dos eventos porque eu gosto. Porque eu acho que as pessoas têm que ir nos eventos presenciais porque eles são muito bons para encontrar pessoas, networking, aprendizado, respirar na rua. Então tá. Obrigado. Tranquilo. Agora o Edu pode vir aqui, daí a Poli já tira todas as suas curiosidades aí do que vem do Sapiranga Summit. Obrigada. Fica à vontade de continuar aqui, né? Prazer. Veremos. Deixa eu aproveitar e fazer a publi do PowerBO, então, aqui, as gurias gravaram hoje, tá? Make It Human e a autenticidade e mais pautas do Gramado Summit, com entrevistas que elas fizeram no Gramado Summit. E aí, além da Kika e da Bruna, porque eu não participei, então a Nina Lionel, que é da Sculpt Consultoria e diretora de marketing
Associação Gaúcha de Startups. Então, elas vão falar sobre esses assuntos, assim, lá trazer um panoramazão. A Nina vai participar? É isso. Ah, que trio, conheceu ela. O Gramado Search. Aham. Sábado, 8 da noite. Isso aí. E depois nas demais Depois em todas plataformas. as plataformas, mas aí é contigo. Aham. É que eu faço o Qual é o BO é gravado aqui na Sapiranga, ali no coworking, e o outro episódio do mês é gravado lá na Vale TV. Então é E sábado, aí- 8 da noite, na programação da Vale TV e também no YouTube da Vale, no É. YouTube do Qual é o BO e depois E depois eu jogo nas outras plataformas, ganha tipo o mundo. Spotify, Apple Podcasts, né? Que essa é uma das coisas mais legais do podcast, é tu estar em todas as plataformas, né? Não, com o mínimo de esforço, vamos dizer assim. E agora estamos aqui com o Edu Jäger, é isso? Isso. Que é arquiteto, é residente aqui, né, no Fly Hub, e também é o responsável foi o responsável do último Sapiranga Summit pela decoração, por toda a parte visual, é isso? Vamos dar uma explanada melhor assim. Aham. Vamos começar. Eu não gosto muito de apresentar credenciais, assim, porque eu acho que as ações da gente valem muito mais do que Sim. os títulos, taxas, certeza. a montou, né? Mas, então, sim, eu sou BA, né? Sou arquiteto de formação, empreendedor de uma vida inteira. Então, desde que eu deixei o regime de trabalhar CLT e estagiário, eu só me conheci empreendedor. Então, posso contar várias histórias de código muito longe. Mas, ano passado, eu sou de 23+, né? Que é a empresa em que eu e minha sócia Mabel, a Mabel Teis também é arquiteta, nós tocamos, né? Nossa empresa, nós fomos responsáveis pelo projeto de arquitetura das estruturas, então a distribuição de espaços do Sapiranga Summit de 2025 e também projeto cenográfico, né? Que a cenografia, a gente chama também de arquitetura efêmera, ela é uma instalação provisória que ela vem contar uma história. Então a história do Sapiranga Summit de 2025 é diferente da história do Sapiranga Summit de 2026. O foco era um e este ano o foco é outro. Então, o que dá para falar sobre o Sapiranga Summit de 2026? Só para entender também, isso de 23+, e tem vários braços, né? Atualmente, eu cuido do braço estratégico, né? Então, eu também sou mentor de empreendedorismo estratégico e criativo, né? E a minha sócia, a arquiteta Mabel, ela também ela é mentora de direção criativa. E esse ano, o projeto criativo do Sapiranga Summit, ela que desenvolveu. Então, ela é para a parte de estratégia, ela é para a parte de criatividade. O foco do Sapiranga Summit esse ano na parte cenográfica, ele está focado na pessoa. Então, tudo que vocês vieram falando até agora sobre humanidade, sim, não é só a tendência, é o destino de todos nós. Então, depois até eu quero falar uma coisa muito legal, porque eu fui escutando vocês e foi repassando na minha cabeça várias coisas que a gente fala. Então, o foco do Sapiranga Summit esse ano são as pessoas. Da experiência do usuário, de um usuário, ano passado a gente já falou um pouco esse ano, esse discurso vem mais forte, em que nós não queremos que o usuário venha para o evento apenas para assistir. A gente quer que ele se torne parte do evento. É participativo. Tem que ser, né? Porque assim, Quer assistir, tu assiste em casa. Né? assistir você pode assistir em casa. Participar é outra coisa. Então, a gente traz muito assim, sobre os palestrantes, as pessoas que vão vir, aí eu já não posso saber dizer. E também eu vou dizer assim, existe um quê aí também de um segredo por trás. Nós participamos das reuniões e a gente sabe muito das pessoas que vão vir. Algumas já estão No site. no O que eu tô me site. incomodando é o Dado Schneider, que ele lançou uma palestra nova agora Então, do Gramado Summit. Eu pensei, essa palestra vai ter essa piranga aí. o que eu posso dizer, é o que eu sei também. Estabelece agora com as pessoas que tu conversa agora, por exemplo, conversando agora. Que momento muito incrível e muito valioso a gente tem aqui, né? Então, a gente falar sobre isso. E junto com isso, ele traz uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, e eu digo, a gente precisa abrir essa discussão e falar muito sobre, que é o nosso modelo de entender o que é sucesso.
A gente precisa falar sobre isso. E o que é felicidade? Porque assim, ó, o sucesso, ele pode ter muitas grandes. Ele pode ter uma microagregação diferente para cada um. Mas a felicidade, na maneira como as pessoas estão vivendo hoje, ela está muito associada ao consumo. E esse consumo, eu digo assim, para que tu possa consumir, tu precisa ter sucesso, e normalmente as pessoas entendem o sucesso como sucesso financeiro apenas, não como sucesso de interações, da riqueza, por exemplo, da humanidade, de tu ter uma família, de tu ter amigos, de tu participar de uma sociedade. Então, a gente traz, assim, ó, essa conversa pro lado do neoliberalismo. O que o neoliberalismo veio dizer assim, ó? O importante é tu tem que ser competitivo. Tu tem que saber, tu tem que ser o melhor. Então, na escola, na tua casa, tu aprende o quê? Tu tem que ter uma profissão, tu tem que ser o melhor, tu tem que ter cursos, tu precisa. Não tem como não. E se tu tiver tudo isso, tu tem chance de ter sucesso. E daí, a gente pega o empreendedor, a Fonvende que abre uma empresa e acha que no dia seguinte ela vai estourar, ela vai ser um sucesso. Porque ela tem todas as abas desse leque. Sim. Mas isso não é uma fórmula mágica. Não é desse jeito que acontece. Tu fez no Intertech, eu tava escutando, né? Assim, ó, isso dá uma dinamite no cérebro, assim. Sim. Que tu começa a olhar pra tudo que é lado, né? Mas aí a pergunta é essa, como é que tu pega tudo isso e tu faz dar certo? Sim. Aí é que tá. É daí quando a gente sai de lá, a gente começa a pensar de novo. Tu começa a pensar de novo. E daí para, e daí eu até deixei o manual, a apostila, né? Deixando do lado ali. Daí de vez em quando eu pego, olho. Daí quando eu preciso fazer determinada coisa aqui pro meu negócio. Tá, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Daí eu vou lá, dou uma lida em algumas coisas, tipo, só pra recordar aquilo, inclusive as anotações, mas pra pensar de novo em cima daquilo. Porque o que acontece também? O que aconteceu lá também, né? A prática, algumas atividades práticas que a gente teve, elas eram focadas na empresa que a gente criou lá dentro. E aí agora eu preciso transformar, por mais que na hora da reflexão eu até tenha pensado, mas lá fora funciona assim, assim, assado, lá fora isso aqui acontece desse jeito, nem tudo tá registrado. Então agora eu tô tendo que fazer essa passagem pro meu real, digamos assim, porque eu fiz no real daquele momento, e agora eu preciso fazer de novo. Então, mas é uma coisa que vai demandar tempo. Eu não vou sair do Empretec e chegar na segunda-feira e transformar o meu negócio e tá rica na terça. Exato. Não é desse jeito, né? Não acontece assim. E uma coisa muito legal é que, assim, o empreendedorismo criativo, ele fala muito sobre isso, assim, ó. O exemplo que tu deu, assim, eu vendi chocolate. Eu não sabia nada se tu vender chocolate. Mas tu é uma excelente comunicador. Quando tu tinha E nem vender assim, vender, sabe? Mas como tu tinha os dados, tu fez o trabalho, né? E tem, o empreendedorismo criativo, ele tem essa veia muito forte, que é assim, ó, de tu olhar por uma atividade que não tem nada a ver com o time e tu encontrar soluções que tu não foi condicionado a ter no teu negócio. Então, quando a gente estava falando antes, assim, sobre a questão de ser competitivo, de fazer teu negócio dar certo e tudo mais, a gente precisa entender uma coisa, assim, ó. O neoliberalismo, ele plantou uma sementinha que hoje ela tá florescendo na nossa sociedade, que é o seguinte, ó. Se isso é uma competição, eu preciso ganhar. Mas necessariamente se eu ganhar, alguém perde. Entendeu? Já existe. Não vai todo mundo ganhar. Não vai todo mundo ganhar. A não ser tu não pense dessa maneira. E daí, como eu digo, é o risco da gente pensar, né? Por exemplo, a filosofia Ubuntu, ela traz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: não é eu ganhar. Se eu ganho, todos ganham. Então, se todos ganham, todos estão ganhando, a gente prospera, a gente vai pra frente. Só que isso requer que a gente volte muito tempo na nossa vida, talvez a gente volte para nossa própria infância, e a gente entenda uma coisa. Olha só que loucura. Os pais da gente não ensinaram a gente que tu tem que repartir. Por que quando tu cresce tu não reparte? É, boa pergunta. Dá uma pergunta muito boa de se fazer. Sim. Tá, mas e se tu repartir, o que vai acontecer?
tu corre o risco de ficar sem. Uhum. Tá aí um paradigma que a gente tem que quebrar. Sim. A gente tem que quebrar isso aí. Então, quando a gente fala de humanidade, se eu me torno muito competitivo e eu preciso vencer, automaticamente eu começo a me isolar. E teve aí uma pandemia que ensinou a gente o custo que a gente paga pelo isolamento. Sim. As pessoas voltaram querendo se encontrar. Alguns até descobriram que não gostam de se encontrar nem, mas Tudo bem. a gente deixa cada um no seu cadado, né? Vamos deixar cada um. Mas assim, ó, eu vejo a riqueza que existe na troca que tu tem no presencial, no ao vivo, no olho no olho com as pessoas. Aí no Sul de 23 aí, a gente faz uma coisa muito interessante que assim, nossos clientes, a maioria deles é que estão no online. A gente trabalha com clientes de Porto Alegre, de São Paulo, e a gente já trabalhou até com uma multinacional que a gente tinha que validar. A gente fez um trabalho muito legal para o Lufthansa, a gente tinha que validar com a equipe lá da Alemanha também. Mas assim, ó, nosso cliente tá lá fora, ele quer não é. Mas tem coisas que tu precisa sentar na frente da pessoa, olhar no olho para resolver. Senão não vai. Sim, com certeza. Nossa. E faz toda a diferença. Muito. Porque tu resolve daquele jeito, tu no online, né? Tu resolve daquele jeito no online. E assim, ó, e acaba se tornando uma coisa muito fria, né? Então, concordo. E ainda digo pra vocês, a coisa fria que vocês estão falando sobre a IA, também tem uma coisa muito importante aí, que eu penso assim. Pra mim, eu não sei, cada um. IA é ferramenta. Sim. É pra automatizar aquela tarefa, talvez, que demora. Por exemplo, assim, eu pego um contrato. Eu adoraria automatizar a tiração de notas. Ótimo, maravilhoso, serviço braçal, entendeu? Mas assim, quando a gente pega a nossa área... Alô, prefeituras. Alô, prefeituras. Não, e assim, e alô, empresas de TI, em um nicho de mercado aí, sabe? Mas a gente que trabalha com o criativo, a criatividade tu gera, né, Dá? E eu vejo uma proliferação de pessoas que, assim, elas não têm habilidade, elas têm vergonha, sei lá, elas não têm a forma de se comunicar e elas jogam numa IA, fazer o texto, gerar imagem e tudo mais. E eu vou dizer assim, às vezes eu até acredito que muitas pessoas elas não validam a própria imagem, elas preferem jogar uma IA pra frente. Mas, gente, não. Assim, ó, a beleza tá muito imperfeito. Não existe perfeição. Tudo é imperfeito, num grau diferente ou não. A gente usa dizer assim, até o senso de estética. Que vale pra mim, pode não valer pra ti. Sim, com certeza. É porque ela precisa de gosto do cliente. O gosto, exatamente. Que a pessoa se veste de um jeito ou de outro, eu sei que existe todo um código de conduta, de imagem aí que comunica a personalidade. Eu não quero nem falar sobre isso, porque eu acho que sim, tu acaba comunicando outra personalidade. Sim. Mas Mas é questão de gosto e tipo esse conceito da estética, porque é pela perspectiva de quem, né? Sim. Porque eu posso olhar pra uma mulher no trem que já, tipo, e pensar, nossa, que bagaceira. E ela tá se achando linda, porque ela queria estar usando aquilo ali e porque ela entende que aquilo ali E faz bem pra ela, faz bem pra E ela. aí né? ela olha pra mim e pensa, que velha, com essa roupa, sabe? Por exemplo, vamos fazer o... E aí, então, tu sempre vai botar um juízo de valor que é pela tua perspectiva, pela visão de mundo de cada um, então... vamos fazer um desafio agora. Vamos pegar uma área Ao vivo! criativa e uma área de jornalismo, assim, ó, de um tema bem atual. Vocês assistiram o Diabo Veste Parada 2? Também, ainda não. Tá, eu assisti. Quero ir. Não posso dar... Temos ingresso, galera. Quero ir. Cadê a câmera da verdade? Temos ingresso, você que está assistindo aqui. Quer receber um ingresso de cinema de Barbada? Chama aqui no direct, ou chama nos comentários aí, que a gente é parceiro do site Vigília Nerd, que então a gente tem essa parceria com a Cine System, tem em São Leopoldo e tem em Porto Alegre, e a gente, e aí então a gente tem esses ingressos disponíveis, aí chama aqui para conversar comigo que a gente disponibiliza, mas tem que dizer que viu aqui no Ecotalks. Chama ele. E corre, que tá valendo. Não, tem vários filmes bons aí
saindo agora, então agora essa época do verão americano vai ter vários filmes bons saindo agora também, então DC é um pra assistir. Eu não, claro que eu não vou dar o spoiler do filme, né? Mas assim, é uma coisa que é muito interessante de tu ver nesse filme, porque eles abordam duas dimensões muito básicas. Eles abordam a moda, né? Então, a questão assim de como como a alta costura ela tem um movimento de volta frente aos grandes mercados que popularizaram a moda, né? E tornaram ela uma coisa meio banal assim. E também a questão do jornalismo frente à interferência de grandes empresas que tentam cercear a forma como o jornalismo ele é feito e também o uso da IA também. O filme, para quem não assistiu ainda, tem aquela coisa nostálgica do primeiro filme, tem, ok? Mas o texto é atual. E porque as personagens estão lá, então não tem como não ser nostálgico. Sim, eles abordam a questão do etanismo, que eu acho que a gente deve falar também, assim, ó. E de uma maneira que, assim, a questão geracional, ela aparece, sim, ela aparece, ela é um discurso batido, mas que a gente precisa falar, porque ele não foi totalmente entendido ainda, né? Mas é uma coisa muito legal o filme, porque é o seguinte, ó, ele coloca em xeque várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia e não percebe, assim. A forma como a gente se relaciona profissionalmente e a forma como a gente se relaciona pessoalmente. E principalmente o que são objetivos meus e que eu disfarço como um objetivo em prol de todos e o que são efetivamente objetivos de todos. Sim. Até que ponto todo mundo ganha, até que ponto eu tô ganhando. Ouvi falar bem por causa disso também o filme. Sim, ele traz isso de uma maneira assim, ó, muito visceral, assim, ó. E eu confesso dizer assim, eu sou muito fã do primeiro filme, até porque eu tenho uma identificação muito grande com várias coisas que aconteceram no primeiro filme, mas eu pensei assim, normalmente o segundo filme estraga o primeiro. Aham. Não, ele não estraga, ele complementa e vai além. Não, tem sequências que vão além, né? Nem todos estragam. Eu tinha visto a questão do. Que era até uma amiga minha que é jornalista também, a Cris Moraes, tá com o podcast, que ela foi assistir exatamente pela questão do jornalismo, mas o de ver como eles atualizaram essa parte, porque, tipo, lá, 20 anos atrás, era revista, e revista era um grande veículo. Se hoje, digamos assim, hoje as revistas elas estão voltando, porque essa questão do papel, do analógico também tá nesse movimento do nosso olhar para o humano. Eu sou Eu também sou, adoro, Dona lógico. eu adoro, mas eu digo assim, mas caiu em desuso por um tempo, durante a pandemia foi Sim, pior, porque daí a sim. gente não saía, então não comprava, não queria pegar. Até foi decretada a morte de algumas coisas físicas, né? Tinha restaurante, Ah. mas queriam, né? E aí, como é que eles tinham feito essa atualização, né? Porque, tipo, tem poucas revistas que sobreviveram. Se combinam, elas têm a relevância, mas que elas tinham antes, mas também essa relevância passa pelo digital hoje. Uma questão muito interessante que eles falaram assim sobre isso é que tem um discurso ético muito, muito forte que diz o seguinte: entendemos que a revista tem que se pagar, a gente entende tudo isso. Mas assim, ó, isso uma perseguição muito grande pela questão da personalidade da revista. E a personalidade, ela não é feita, por exemplo, no formato enlatado que é entregue, mas é feito das pequenas coisas. Por exemplo, assim, ó, quando existe por exemplo, eu não sou da área do jornalismo, mas a gente sabe que todo jornalista por si só, ele é um investigador. Sim. Ele está sempre em busca, né? Curioso. E assim, ó, e o que acontece? A gente sabe que por mais que exista a questão da imparcialidade, mas existe a opinião de quem escreve. E numa revista, tu está comprando uma opinião, ó, diferente de uma matéria jornalística de um jornal. Na revista tu compra uma opinião, Sim. na maioria das vezes, né? As matérias, a parte jornalística deveria ser o mais imparcial possível, ouvir dos dois lados. Óbvio que quando, por exemplo, se tu tem uma revista, vamos pegar um exemplo assim, Cláudia, que ela tem uma posição em relação a como ela defende as mulheres. Em que lugar ela coloca as mulheres.
Claro que o texto vai trazer isso, e isso daí não é só da profissional, é do profissional que escreveu, é também da linha editorial. Sim, né? E isso, mas da revista isso fica um pouco mais claro. No jornal, não. Mas é que imparcialidade não existe, né? Mas aí, e o que que acontece quando tu tem uma figura maior e cerceia educamente a parte interessante do editorial? Acaba virando qualquer coisa. Então, o diálogo é sobre isso também. Então, a gente precisa falar uma coisa muito interessante que pega bem a minha área da arquitetura, que é a seguinte, ó. O primeiro filme existia os departamentos da revista, né? E existia a sala da Miranda, aonde tu precisava passar por um corredor que tu tinha que ter a validação das assistências para poder chegar. Ou seja, era quase a sala do trono. O filme Notes não é assim. É uma redação totalmente aberta e a sala da Miranda é uma sala pequena com uma porta de vidro onde todo mundo enxerga e enxerga todo mundo. Ou seja, a dialética do espaço de trabalho muda, porque as relações mudaram. Então tudo isso é comunicado em detalhes e eu digo, vou dizer para vocês, eu que o filme eu preciso assistir ele mais umas 2 vezes para poder pegar as nuances, porque é muita informação. Sim. Coisa boa, coisa boa. Eu digo, quem bolou o roteiro foi uma pessoa muito esperta. Assim, quem pegou a história aí foi uma pessoa muito esperta, porque tem muitas coisinhas dentro que a gente traz pro nosso dia de vez em quando. Aí é bom quando isso acontece, porque daí tu consegue traduzir aquilo de outra forma, não fica só uma história contada, mas fica uma história absorvida, digamos assim, porque tu consegue colocar ela na tua vida, né? E ainda vou trazer uma polêmica, assim. Não sei se isso ainda acontece por aí. Mas no dia que eu fui, assim, eu percebi que havia uma fila muito extensa de senhoras muito bem vestidas, Assim. muito. Foram lá. Gente, isso aconteceu comigo, assim. E assim, eu sou um ser humano que, assim, ó, eu tenho que fazer uma força muito grande pra segurar o riso quando uma coisa acontece. Eu tenho essa dificuldade, assim. Achou que tu tinha errado com a sala do Star Wars, que tava todo mundo vestido de Jedi, uma coisa assim. Um pouco pior, assim, tava eu sentado lá assistindo o filme, cuidando da minha vida, como o Jimmy tem uma determinada fala, porque tem todo um discurso de ética e de trabalho que tu não pode falar o que tu pensa de forma muito, assim, como eu digo, Claramente. difícil, né? Tem um momento lá em que a Miranda fala uma coisa e ela como eu digo assim, alertada, que é o assistente dela, que ela não pode falar isso. Sim, tipo, liga, onde cancelar que isso aí. Né? Gente, assim, aí não é que uma das senhoras muito bem vestidas lá no fundo do cinema me fala alto, assim, pensou alto, assim. Mas eu não acredito, agora não pode mais falar nada. Meu Deus, gente, não. Esses Eu caí esses na filmes gargalhada. esses filmes que tem quando tem torcida, assim, é legal, né? Aí eu fiquei pensando assim, olhei pra trás e pensei assim, gente, ela se sentiu representada. Com certeza. Eu fiquei com medo, juro assim, ó. Ela se sentiu representada, como assim? Mas assim, daí eu fico pensando assim, tá. O filme cumpriu com o seu dele quando ele conectou a história com a vida das pessoas. Né? Ela pode estar revoltada, mas ela entendeu. E não pode. Significa que ela não vai falar? Não significa, mas ela entendeu que pode pegar mal. É aquilo que a gente diz, o seu chapéu serviu. A moral da história é Terezinha. Não, Ela assim- percebeu, ela sabe que se ela fizer, ela pode ser cancelada, né? Exatamente. Tá? Há 20 anos atrás não existe o cancelamento, hoje existe. Hoje existe, né? Quando eu tava vindo pra cá, já lembrei disso agora, uma coisa aleatória. Eu tava ouvindo um episódio do Braincast que eles fizeram sobre virais antigos. Então, tipo, tem o Cala a Boca Galvão, o Rei do Camarote. Eles estão ouvindo e comentando e eles estão colocando em prateleiras. Tipo, caiu em desuso, não faz mais sentido, envelheceu mal, atemporal, então eles estão colocando. Tipo, o Rei do Camarote tá lá no atemporal, porque se tu mostrar ele para um jovem, o jovem vai entender. E vai fazer sentido. Daí estão colocando os que eles não sabem o que fazer, eles botam no atemporal por enquanto. Os que não têm um fim decretado, né? E aí,
Eles estão falando sobre isso, sobre essa questão de cancelamento e tal, não sei o quê, e sobre o uso de linguagem. E daí teve um que eles, agora eu não lembro qual foi, que eles colocaram isso. Tipo, hoje, a gente às vezes ri porque a gente tem a memória afetiva com o viral pela época. Mas ouvindo, a gente para e pensa: isso aqui envelheceu mal, isso aqui hoje ia viralizar pelo jeito errado, porque ia viralizar pelo cancelamento deles falaram. Aí nem se cancelava ninguém naquela época. Não, ainda se a gente pega pela base, tipo assim, ó, quem é das mais antigas, a gente não fala pela integridade. Aqui tem comentários, ó. A Simone lá disse que não quer nada pra contar do filme, que a Simone, nossa colega aqui do Fly Hub, não é pra contar coisas mais do filme. Né? E o Adriano Jas acho que é. É o Jerry. É o Jerry? Ah, então o Jerry já ganhou teus ingressos. Ele me ouviu hoje, muito bem. O Jerry é o Adrian Jazum. Pode ser. Tá bom. Então, tá tudo certo. Não sei se ele tá assim. Tá, mas então tá. Ele é Jerry Adriano da Silva. Então tá. Então fechou o nick ali. E Que também. de YouTube desse. Mas acho que é ele sim, eu tô vendo pela foto aqui, tá meio ruim de olho também. E aí ele tinha dado um pau no som, por isso que eu saí ali, agora ele voltou o som. Mas também a Simone, também fala comigo depois aí nos corredores, ou a gente também tem ingressos de cinema pra ti também. Seguimos. Assistirei, eu vi que eu não tava esperando mais, então. Ó, aí você tá valendo, né? Por conta da Vigília Nerd. Por conta da Vigília Nerd. Tava falando situação, mas esses dias a gente tava conversando e que a gente se deu por conta o que era a TV pirata. Aquilo era muito legal naquela época, né? Que era a TV pirata. Nossa. Nossa. Cacete Planeta. Se fosse nos dias de hoje, o cancelamento, assim, ó, era direto, assim, ó. Não passava e a gente Sai de baixo. Nossa Esse dia eu me lembrei do CQC também. Esse negócio de política aí, nossa, imagina. Nossa, gente, eu sei que sei, pelo amor de Deus, eu tenho assim, ó, histórias, assim, de ter visto, de saber de coisas que pararam no CQC, de pessoas aqui de Sapiranga. Opa! De pessoas aqui de Sapiranga, e que eu, hoje, ver, quando eu olhei, eu pensei assim, não pode ser verdade. Eu pensei, não pode ser verdade. Esse aí, então, tu vai contar depois dos bastidores. Essa tem que ser nos bastidores. Eu tenho também uma história do CQC. Eles iam nos estádios também, nos futebol, né? E aí eles foram num jogo do Inter e um amigo meu apareceu. Só que daí, justamente, quando meu amigo tava bêbado, né, no jogo de futebol. Naquela época a gente podia beber no estádio. E aí ele caiu um tombo. E filmaram ele caindo um tombo no CQC. Meu Deus, sabe pior, né? Na época, não. Saudadezinho. Hoje vira meme certinho, assim, né? Primeira, né? Figurinha de WhatsApp. Certo. Isso aí. Mas um outro negócio que eles estavam falando, e que daí volta lá pra questão da IA, que a gente já tava falando antes, que a gente falou também, que quando eles trouxeram na pauta o Cala a Boca Galvão, eles comentaram isso, que tipo, tinha todo o vídeo no Cala a Boca Galvão explicando o que era a ave, e que era para as pessoas postarem, porque daí iam ajudar a salvar a ave Galvão, não sei quem tem. E eles assim, cara, e não tinha IA. Alguém só teve vontade e fez. Me fez, pra zoar gringo. E o Galvão ameaçou, tipo. E é muito louco, porque isso foi em 2010. Faz milhões de anos já. Você que não acompanhou essa trend aí, né? Dá uma pesquisada aí, porque foi mundial o negócio. Foi na Copa, eu acho, né? Sim, foi na Copa de 2010. Daí o Galvão narrava os jogos e o pessoal ficava bravo. E foi bem numa época muito louca do Twitter, assim, que o Twitter tinha muita usabilidade, bastante usabilidade no Brasil, que ele tava crescendo. E os trend topics, então as pessoas botavam os termos em destaque e o Cala a Boca Galvão começou a aparecer e os gringos começaram a perguntar o que era isso. É engraçado que tem coisa que... E daí foi o Não Salvo. Não Salvo. Não salvo, não. Eu ainda vi semana passada, na outra semana tinha o show da Shakira. E uma coisa que circulou muito nas redes era assim, como explicar o Brasil para os gringos. Porque isso é uma coisa muito doida, assim, ó. Daí, aí a história era uma foto de uma banca de camiseta, era de pai, assim. Daí tinham vários artistas, nacionais e internacionais, em que a foto eram personalidades brasileiras. Então, gente, assim, lá não tem como explicar um gringo
a criatividade do Brasil. Ela não. Não tem como, não dá. Assim. Não, a criatividade faz disposição. Mas É a disposição em si. Ah, tu tá lá, todo mundo rindo, dói com a boca Galvão, por exemplo, naquela época, né? Daí, vamos botar nos Trending Topics, vamos. As pessoas se uniam, iam lá, tuitavam, só pra subir e chamar a atenção dos gringos. Tá, tudo certo. Aí daí alguém foi lá e fez um vídeo. E contou, inventou a história. E o troço viralizou. Sensacional, sensacional. É sensacional. Por isso que eu digo assim, o brasileiro precisa ser estudado. Sim. Eternamente precisa. E realmente é aquela velha frase que diz assim, quando a gente acha que já viu de tudo, Eles conseguem provar pra gente que não, ele não viu isso tudo, né? Não. E isso foi uma das coisas que a gente falou no episódio que vai sair logo mais. Eu já tô dando spoiler que eu vou botar o episódio do Prata da Casa que a gente gravou com os guris do canal Elementar. E a gente falou sobre a criatividade do brasileiro, né? Então a gente falou também que o brasileiro, por não ter recursos, às vezes se desenvolve habilidades por causa disso, né? Então, no ar, daqui a pouco aí no YouTube, vou botar nas redes sociais aí também, o lançamento do episódio número 3 do Prata da Casa com o pessoal do canal Elementar. Vai ser bem legal. Criatividade é massa, é um assunto massa, É. né? É isso. Que a gente tava falando da inovação antes, encontrar novas formas de fazer a mesma coisa. Ou formas melhores, mais rápidas, ou mais eficientes, ou que nos dê menos trabalho. Não, e ainda tem isso, assim, ó, que quando nas mentorias que a gente fala de empreendedorismo criativo, a gente aborda a questão da inovação pelo viés da criatividade. E a gente precisa entender que, como digo, o papagaio de pirata, ele sempre vai entender que inovação é tecnologia. Que é sempre tecnologia. E normalmente é tecnologia aliada ao sistema de computador. Mas na verdade, a inovação, tu tem outros níveis, assim, ó, que na minha opinião, eles são bem mais, assim, próximos do teu dia a dia quando tu resolve pegar um problema antigo ou algo corriqueiro do teu dia a dia, mas é algo que já existe e tu encontra uma maneira melhor e mais eficiente de fazer. E se inovar. Então, assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo assim, pega o artesanato. Eu achei esses dias uma coisa muito legal que eu me interessei por ver. É um artesanato que uma comunidade indígena fazia com o tal do capim dourado. Se tu pegar o artesanato do capim dourado de hoje, tu comparar com o que eles faziam, sei lá, há 30 anos atrás, tu vê que houve um salto de qualidade muito grande. Mas é o mesmo capim dourado e o mesmo artesanato. Algum deles ali se sentou, pensou um pouco, bolou um jeito melhor de fazer aquilo dali. E hoje ele é um produto que, inclusive, fora do Brasil, para algumas marcas de moda, ele já inspirou coleções também. E é o artesanato no indígena, que teoricamente sempre fez só daquele jeito, mas eu digo isso, eles pensaram. Então a inovação pode estar em qualquer lugar, ela pode estar em lugares mais inóspitos que tem. E isso que eu acho que é o bacana, porque no momento que tu te torna mais eficiente, tu tem um significado maior para aquilo que tu tá fazendo. E a discussão maior que eu gosto de trazer é o seguinte: comecei falando sobre sucesso e sobre esse modelo de ser competitivo. Mas, na minha opinião, o discurso não é tu ser competitivo, é tu fazer as coisas com significado. E concordo muito, assim, ó, em que não adianta tu ter 50 mil seguidores e 2 comprar de ti. Sim. Não adianta. Não são. Ou tu ter 50 mil seguidores, mas Isso que a gente tava falando antes aqui também, né? Tava comentando com o Tarek antes também isso, né? Isso é importante, gente. A gente precisa entender que, assim, ó, a tua audiência, que ela é relevante, é aquela que consome o que tu tem pra oferecer. E isso vai acontecer de uma maneira fluida se tu tiver algo que tenha significado, não algo aleatório. E me desculpe, mas a IA não vai te dar uma coisa de significado. Ela não vai te dar. Pelo viés de criatividade, não vai te dar. Por exemplo, nós, assim, nós jogamos um contrato na IA para ele fazer toda a leitura e nos dar um feedback daquilo daí. Sim. Isso é uma tarefa automatizada. Mas, por exemplo, eu não tenho como chegar agora e pedir para a IA criar um stand de uma marca para nós. Não tem como, não dá.
E vou dizer pra vocês, eventualmente nós recebemos de uma que outra marca, assim, ó. O tipo, orça esse stand pra nós. E tu vai pegar a imagem que eles geraram na IA, não cabe. E o ser humano não cabe lá dentro. Porque a IA não entende isso, ela não entende o fino da questão humana, entendeu? Ela não chegou nesse ponto, não sei se um dia vai chegar. Diz que vai, mas vamos guardar, né? Isso aqui Mas na não verdade. temos pressa. Não temos. Mas é. E aí a gente vai sempre ter uma questão de sentimentos e aí há sempre. Não de sempre, porque sempre é muito tempo, né? Mas vai demorar para alcançar a gente aí. Mas eu que sou vim da tecnologia, sou de TI, né? Sou formado em ciência da computação. Eu vejo assim que tem muita coisa se aproximando, assim, mas é mais coisas de tarefas, né? Pequenas coisas, mas uma questão mais de sentimentos e mais de artes, assim, a gente até vê alguma coisa parecida, mas não tem sentido, é uma coisa jogada, assim. Bem, eu acho que essa conversa ainda vai ter bastante pra frente. Uma coisa que a gente tava falando, que eventualmente ali no Sul de 23 mais, a gente tem, como eu digo, a gente tem sempre um grande tema no dia que a gente debate, né? A gente tá trabalhando e a gente joga no. Se vocês querem um dia assim, tipo, resolver um BO, entra aí dentro da sala, senta ali assim, e diz, olha, o tema de hoje é tal coisa, e deixa que a gente vai destrinchando, assim. Com um cafezinho a gente vai destrinchando. E a gente tava falando justamente assim, ó, sobre essa questão tão humanitária, que nós percebemos que existe um apelo emocional das pessoas por essa questão humana. Nós percebemos assim, ó, que agora, neste momento, as pessoas estão surfando na onda da IA. Eu entro lá no chat de GPT, descrevo a imagem que eu quero, na saia que assim. Eles vão enjoar. Eles vão enjoar. Isso é uma onda que ela já tá passando, e daqui a um pouco as pessoas vão começar a se doutrinar, vão aprender a usar a IA como uma ferramenta e não como inspiração de criação. Isso vai passar. E a questão da humanidade, ela vai voltar com muita força. Que, uma vez eu li assim, ó, o ser humano precisa do ser humano, ponto. É verdade. Isso é. O ser humano precisa do ser humano. Então, a gente estava falando, esses dias até falando sobre a questão de sucesso e tudo mais, e nós estávamos falando sobre a nova definição, a nova fronteira do que é o luxo, né? Na ilha. Então, eu conheço várias pessoas que elas ainda vivem um modelo de vida em que elas entendem que luxo é ter o carrão, ter a casa, fazer a viagem, Casa na praia, né? grupo de amigos para me mostrar que eu comprei uma coisa que eles não têm ainda, como uma competição interna de quem tem mais poder econômico. Essa é a definição de luxo lá da década de 80. Isso já passou, a gente está falando de 40 anos atrás. Sim. Hoje em dia, o luxo, ele está associado à escolha. Por exemplo, se numa sexta-feira de tarde eu tenho a possibilidade de escolher em ir para a praia ou fazer um passeio ao invés de trabalhar, e gente, isso é luxo? Tempo. O tempo, eu posso ter tempo com a minha família, eu posso trabalhar menos ou me envolver menos com isso e ter tempo. Gente, isso é luxo. E aí, a gente volta para a definição de sucesso. O sucesso que é pode sucesso? ser ter muito dinheiro, mas pode ser poder não trabalhar na sexta verde. Poder acompanhar o crescimento dos seus filhos de perto, poder ser presença com amigos, com família, quando se faz necessário, ou nem quando se faz necessário, quando tu tem a vontade. Isso é luxo. Total. Luxo, por exemplo, é assim, ó, mas então significa que eu não posso assentar uma viagem. Cara, tu assenta o que tu quiser assentar. Mas assim, por exemplo, eu sou apaixonado por viagem, eu sou apaixonado por culturas e por sabores. Principalmente sabores. Eu sou muito guiado por comida, né? Então, assim, ó, pra mim o luxo é poder dizer assim, bah, olha só, eu fiquei sabendo que lá lá na fronteira da China, com não sei aonde, tem uma região que tem um prato X, nananana, vai, eu gostaria de poder conhecer. Se eu tenho essa possibilidade, para mim o luxo não é eu sentar na viagem, mas é eu poder me dar
a experiência. Experiência. Vai poder viver. Exatamente. Então quando eu penso assim que as pessoas assim elas estão presas dentro de uma bolha de produtividade e eu conheço gente que, meu Deus, assim, ó, se eles vão encostar todo dia uma coisa, eles morrem assim. Só uma bolha, é uma ilusão que eles vivem assim, quando poderiam levantar a cabeça e olhar o mundo que tem aí fora e o mundo de possibilidades que tem. Eu digo, quando a gente fala de futuro, as pessoas botam às vezes um foco, um objetivo do futuro em uma única coisa. Futuro, ele é um caminho único. Ele é uma múltipla estrada, todo mundo pode escolher. E isso é o legal do dia de hoje. Hoje eu posso escolher. Sim. Talvez antigamente eu tivesse menos possibilidades. Mas haviam possibilidades. Mas hoje eu tenho mais, né? E eu acho que o paradigma das pessoas hoje, ultimamente, tem sido o excesso de opções. E cansou já de pensar. Agora Tipo, pegando vamos, o ponto sensível lá. vamos assistir uma série. Um filme. Onde? Mas Onde? Né? Onde? Né, eu olho pro controle eu olho lá pro menu da TT, daí eu tenho. Eu tenho, e ainda não tenho um monte de assinatura. Tenho Prime, Netflix, que eu roubei. E é. Tem gente que tem muito mais. Ou tem a caixinha. As caixinhas, Que aí box. daí tem tudo. Vem tudo, né? Tudo de todos. É um desespero. Aí tá bom, vamos no Prime. Ó, o... Filme ou série? Daí tu escolhe aí. Aí tu vai lá ver o filme. Ah, esse aqui eu já vi, esse aqui. Não, não gostei de nenhum. Daí Netflix. Netflix, né? E aí acabou não olhando E nada. aí, de repente, eu pego, daí tu vai lá e rota na novela da Globo, que é mais fácil. Que alguém fez a escolha por ti. E deixa. Não, bota na novela e deixa, porque às vezes a gente fala em casal, vamos assistir um filme. Aí começa a novela, alguém diz, não, deixa eu olhar a novela. Tá passando aqui. Eu gosto da novela igual, legal. Eu posso olhar ela depois, né? Sim. Não dá pra olhar hoje, eu nunca tinha olhado o filme depois. E a coisa da escolha é uma coisa assim, ó, tão interessante, assim, ó, quando tu pode simplificar a escolha de coisa boa que é, né? Recentemente, um outro colega aqui do Fly aqui, pessoal da Lofia, sabe que nós gostamos de café e tudo mais, a gente estava conversando, e eles nos falaram sobre uma assinatura de café. Eu peguei e fui lá olhar, assim, e a gente, como eu digo, todo mundo faz um razoável muito bom, do tipo custo-benefício, nananã. É um café gourmet, assim, eu já tô comprando café em grão e tudo mais. Eu tava olhando e eu pensei assim, não, mas só um pouquinho, esse café que dá assinatura é mais barato do que tu comprar no mercado. Ó. E eu pensei, então eu começo a ver vantagem. Eu pensei, não, mas daí eu faço assinatura, daí uma vez por mês eles me entregam o café, eu não preciso ir no mercado comprar o café. Tá, tem mais um benefício aí. E a outra coisa, assim, alguém escolheu o café pra não ir. Eu não preciso ficar no mercado pensando assim, ah, mas será que esse ou aquele? Mas esse é torra, não. E vou dizer pra vocês, melhor experiência dos últimos Esse é tempos. tipo assinatura de vinho. Sim, eu tô... As vacinas que eu recebo, 2, 3 garrafas e elas aparecem. Exatamente. Aparece. Alguém escolheu pra ti. Nossa, Exato. E o Jerry falou que nem sabia desse nome, no nick dele. óbvio. É. Super entendida do próprio. E a Simone, calma aí que teus ingressos estão garantidos, tá? Diz que ela não pode perder o filme que ela tem a capa da Miranda. Não sei se é a capa de vestir, capa... Como a gente diz, com... A minha aquela gelatina e bota cá. Eu ia segurar. Ah, não posso contar. sem spoilers. Não, eu tô pensando no filme velho. Peraí, no primeiro. Não, pensa no filme velho, assim, ó, mas tem gente indo com o dress code da Miranda. Não, acredito, é isso aí. Existe, gente. Eu sei, eu já fui de... Divertidíssimo, é divertidíssimo. Já fui de Star Wars também, nos olhar filme, então é mais ou menos a mesma coisa. Cadu nasceu. Cosplay de Miranda, né? Mas é isso aí, gente. Mais algum assunto aí que a gente já tá avançado no tempo aí? E mais alguma coisa que gostariam de falar? Gravar alguma coisa aqui pra tipo, gerar corte? Já falamos Já falaram várias tudo. coisas. É. Tem até corte de história pra contar. Polêmica a gente tem de sobra, né? Uhum. Polêmica sempre a gente bota certo. É isso aí. E a gente vai estar... Deixa eu mudar a câmera agora, a câmera da verdade, cadê? Aqui. A gente vai estar... A gente tem normalmente 3 vezes por ano que a gente faz o EcoTalks, essa experiência aqui, meio caótica, que eu falei no início ali. Hoje faltou luz, né? Faltou luz, tipo 6h30 faltou luz aqui, então com várias coisas acontecendo, então...
E a gente vai ter, provavelmente, em agosto, que é a Semana do Trabalho Colaborativo, primeira semana, que é o aniversário da Eco também. E a gente, provavelmente nesse dia a gente vai fazer, mas a gente pode, de repente, fazer antes. Não tem um padrão para isso. E no Dia Mundial Dia Nacional do Podcast, que é 21 de outubro. Então, e às vezes a gente faz também. Uma vez a gente fez 4 anos. Às vezes tu faz porque sim. Né? Porque sim. Reuniu a galera, vamos fazer. Não tem... A gente fez lá na Eco Coworking, a gente fez ao ar livre também, no final de ano, com... Aniversário do Papo de Propriedade. Papo de Propriedade, isso aí. E, então, não tem padrão, assim, a gente... É um espaço para a gente aproveitar e gerar conteúdo, conversar, conhecer novas pessoas, fazer networking também. Aí teve a Glaucia aqui também, que é do Schmidt Negócios, que ela também veio aqui também, não pôde participar, mas agradecer também a ela por ter vindo aqui. Meus pais vieram aqui também antes. Então agradecer por todo o meu filho também, minha esposa também vieram aqui. Engraçado, a gente foi embora. Então agradecer a todo mundo que participou. Já fica o convite para o próximo. Amanhã quinta, vai ter o Prata da Casa. Sábado temos... Qual é o BO? Episódio 34. 34, né? Eita. E Edu, como é que a gente te encontra? Tem algum conteúdo que tu gera? Ou tu tem que vir aqui no Fly Hub? Olha, pode ser. Vamos vir tomar café e lançar questões pra ele. Vem aqui, vem com causa, que vem com uma polêmica que a gente destrincha. Não fala isso. Não fala isso pras meninas do BO. Venham aqui no Fly Hub, venham falar com o Edu, com a Mabel ali na Estúdio 23+, isso, né? Isso. E também a nossa sala aqui no Fly Hub não tá pronta. Esse episódio foi gravado aqui mesmo já para testar o link de internet, para ver como é que é o eco aqui, que, né, não tem iluminação, não tem nada, mas a gente queria marcar esse dia aqui como lançamento. Quem teve aqui, a Poliana não viu, mas a gente mostrou no privado aqui particular o projeto que as meninas fizeram aqui da sala, né? Então depois eu te mostro. Por isso que, como vocês falaram, assim, a gourmetização do presencial. Só quem tava aqui. Só quem tem a ver aqui, viu? Daqui a pouco a gente... Só porque eu cheguei atrasado, não vou perder essa aí. Isso aí. Então agradecer mais uma vez todo mundo que tá assistindo, o pessoal que deixou aqui, o Jerry. Quero saber onde é que assina o café. A assinatura do café. É o Coffee Mais. Eu posso compartilhar depois o link daí. E a Simone falou, luxo é ter tempo de qualidade. Isso aí. Exatamente. Então, obrigado pessoal que comentou, obrigado pessoal por terem vindo. E a gente se encontra numa próxima aí. Valeu, até mais.